Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, dia 30 de abril. Estou gravando o vídeo agora na segunda-feira, feriado, dia 1º de maio, é dia do trabalho. A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, nós continuamos com 4 grandes destaques, né? São 4 clubes que têm 100% de aproveitamento. Fizeram os 9 pontos. O Vitória, o Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Criciúma. Esses 4 seguem nadando de braçadas. É verdade que a gente tem visto muito equilíbrio nos jogos, alguns jogos suspensos, né? O Sport, por exemplo, estreou nesta terceira rodada e já não vai jogar a quarta, nem o Ceará, porque vão disputar agora no meio de semana a final da Copa do Nordeste. Enfim, tem justificativa. Não é bagunça, não é aquela coisa toda, pelo contrário, tem justificativa. Temos um novo artilheiro agora isolado no campeonato, é o Gabriel do Mirassol, camisa 10, com detalhe, artilheiro isolado com 3 gols, os 3 de pênalti. Claro, pênalti também vale, e o cara é bom cobrador de pênalti, hein? Bateu 3, fez os 3, tudo tranquilo. Agora, por enquanto, é começo de campeonato, são 38 rodadas, vamos lembrar, 20 clubes, 38 rodadas, ou seja, turno e retorno, e aí os 4 primeiros sobem para o Brasileirão, os 4 últimos sobem para ou descem para a Série C. Pois bem, até agora, CRB, que só jogou 2 vezes, não jogou as 3, tá? Juventude, que jogou as 3 vezes, e o ABC, lá de Natal, que jogou as 3 vezes, não marcaram pontos. Situação complicada, né? Também tivemos treinador estreando nessa rodada. O Gustavo Morínigo foi demitido do Ceará no meio da semana passada. E o Eduardo Barroca já estreou pelo Ceará vencendo. Enfim, tem muitas novidades para vocês. Mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like e pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz, sempre com Z, Luiz Ademar JR, certo? No Twitter e no Instagram. Pois bem, a rodada começou na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, onde o Criciúma defendia o 100% de aproveitamento no Clássico Catarinense contra o Avaí. 15.747 pessoas lá em Criciúma, hein? Sensacional. E no jogo que o Felipe Viseu, que veio do Atlético Goianiense, aquele mesmo do Flamengo, bom, centroavante dos bons, estava estreando, ele fez o gol da vitória, fez de cabeça aos 31 do primeiro tempo e deu a vitória ao Criciúma. É verdade que o Criciúma é o atual campeão catarinense, o Avaí se classificou para as quartas de final, mas não foi além disso, tanto que o trabalho do Alex vem sendo contestado, eu acho que é muito precipitado, né? Aí teve uma situação. O Felipe Viseu marcou no primeiro tempo, os 31. E aí o Avaí perdeu o estreante Rafael Gava, que veio do Cuiabá. Bom jogador, hein? Bom jogador. Ele tomou cartão vermelho aos 42 do primeiro tempo. Então, para o Avaí remar atrás do empate com 1 a menos, é sempre difícil. E acabou dando 1 a 0 para o Criciúma. Criciúma, 100% de aproveitamento. Nos critérios de desempate é o quarto colocado. Na rodada passada ele era o terceiro, agora ele é o quarto. Mas os 4 têm 9 pontos, só para você explicar. O Avaí não. O Avaí segue na 12ª colocação com 3 pontos. A mesma 12ª da rodada passada, certo? Ainda na sexta-feira, 28/4, 25.235 pessoas no Barradão, a melhor renda da rodada. O Vitória, o incrível Vitória, que fez uma reformulação no elenco, fracassou no Baiano, Copa do Nordeste, chegou o Léo Condé, começou a mudar, e aí para a Série B veio reformulado. Parece que a coisa tá engrenando, hein, gente? 3 jogos, 3 vitórias, 2 a 0 em cima do bom Londrina do técnico Galo. E Wagner Leonardo de cabeça com 7 minutos de jogo fez 1 a 0. José Hugo com 17 minutos, 2 a 0. Então o Vitória decidiu a partida muito rápido. 20 minutos de jogo e o torcedor já estava festejando. E festejando com razão, né? Tornou um jogo
que tinha tudo para ser difícil em um jogo fácil. E aí depois, mesmo o Londrina tentando engrossar, tentando dificultar, o Vitória teve a inteligência, tocou passes, teve apoio da torcida, 2-0 e 100% de aproveitamento. O Vitória, pelos critérios de desempate, são 4 com 9 pontos, ele é o líder, tá? Pelos critérios ele é o líder. E por que ele é o líder? Porque tem melhor saldo de gols e aí tá disparado. Aliás, eu até anotei aqui, hein? O Vitória fez 8 gols, não tomou nenhum. Espetacular. Espetacular. Campanha do time do Léo Condé é a coisa, aquela famosa campanha de cinema. E o Londrina, do técnico Galo, acabou caindo para a 14ª colocação. Ele era 13º, caiu para 14º, tem 3 pontos, mas eu acredito que vai ficar ali brigando nesse bloco intermediário. Veremos. O Vitória não é fácil para qualquer um enfrentar o Vitória lá. Sexta-feira ainda, só 4.657 é o público presente lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, onde o Guarani bateu o Ituano por 1-0. Duelo paulista, o Ituano vinha de uma eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, do ida, 1-0 para o São Paulo, dentro de Itu, mais um resultado normal, previsível, né? E o jogo, se você for pegar o número de finalizações de cada equipe, o Ituano finalizou muito mais que o Guarani, mas o Guarani venceu por 1-0. O gol foi nos acréscimos do primeiro tempo de pênalti. Diogo Matheus de pênalti fez 1-0. Detalhe, Pegorari que jogou com a camisa do Guarani. Depois ele teve uma passagem espetacular pelo Ituano. Reestreou pelo Guarani com a lesão durante a partida. E o Pegorari foi bem e parou o seu ex-ituano, né? Não teve ex do Leis, ou ex, lei do ex, né? Com gols, mas teve lei do ex com defesas. No caso, o Pegorari. Pois bem, o Guarani, pelos critérios, é o segundo, 9 pontos, junto com Vitória, Botafogo e Criciúma. E o Ituano tem 3 pontos, continua na 11ª colocação. Eu acho que o Ituano tem condições de brigar na parte de cima da tabela. Veremos na sequência da competição, claro. Aí vamos para os jogos, esses 3 foram na sexta-feira. Jogos de sábado. Olha, o Mirassol, esse Mirassol é time para brigar por título, hein, gente? Vocês vão ver. Foi jogar com o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, lá no Castelão, São Luís do Maranhão. E meteu 3-1. 3-1 no Sampaio. O Mirassol, que durante a semana anunciou a contratação do atacante Vico, que estava no Atlético Goianiense, brilhou no futebol paulista na Ponte. E o Leandro Vilela, que é um jogador que contratou do Guarani, de cabeça fez 1-0 com 5 minutos. 5 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Sampaio ainda conseguiu chegar ao empate, né? Numa cobrança de escanteio com o Muralha, vacilou. Aí o Alisson de cabeça empatou aos 23. Mas pouco tempo depois, o VAR chamou a arbitragem e constatou um pênalti dentro da área lá do Sampaio. O Gabriel foi lá, bateu e fez 2-1 aos 31. E depois, logo em seguida, aos 34, novo pênalti, Gabriel bateu e fez 3-1. O Gabriel, na estreia, tinha feito o gol de pênalti também. Chegou a 3, é o artilheiro isolado do campeonato. O Mirassol tá ali, hein? 6 pontos. Ele era 10º colocado, agora é o 5º. Ele tá atrás dos 4 com 9 ali, ó. Querendo entrar no G4. Por enquanto não dá porque tá todo mundo 100%. Mas olho nesse Mirassol, que é time bom. E o Sampaio tá preocupando sua torcida, hein? 16º, uma posição acima da zona do rebaixamento, com um pontinho só, e já tinha ido mal no estadual, hein? Então tem que tomar cuidado. O Sampaio, a torcida já começa a pegar no pé, né? Pois bem, é isso. Aí ainda no sábado, outro time que defendia o 100% era o Botafogo, que jogou em Ribeirão Preto contra o CRB. O CRB só tinha jogado uma partida, porque com o jogo com o Sport na estreia, ainda não tem data definida. E o Botafogo fez 2-0, contundente, 4.124 pessoas lá em Ribeirão Preto, contra 3.158 em São Luís do Maranhão. Então você vê, são duas rendas fracas, duas presenças fracas de torcida.
E embora você tenha o feriado na segunda-feira, é feriadão prolongado, você até entende. Mas de qualquer maneira, acho que o torcedor pode ajudar mais o Sampaio e mais o Botafogo de Ribeirão Preto. Até porque o Botafogo venceu por 2-0 o CRB, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Robinho cobrando o pênalti logo com 22 minutos do primeiro tempo. O VAR chamou a arbitragem, chamou, mostrou, o árbitro viu. Robinho foi lá, fez 1-0 para o Botafogo. E depois, apesar do Botafogo dominar, criar as melhores ações e jogar com um a mais, porque o Falcão, que entrou no segundo tempo no time do CRB, aos 10 do segundo tempo ele tomou amarelo. Aos 12 ele tomou vermelho. Como pode jogador profissional em 2 minutos ser expulso? Depois de tomar um amarelo por dar paulada, vai lá e dá outra paulada. É inacreditável, né? Pois bem, o Botafogo não quis nem saber, tomou conta das ações, foi melhor que o CRB e no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, o Tarek, num belo chute da entrada da área, faz 2-0. Botafogo, pelos critérios de desempate, é o terceiro, Vitória primeiro, Guarani segundo, Botafogo terceiro, Criciúma quarto. São os 4 do G4, né? E o CRB, é verdade que tem um jogo a menos, mas está na zona do rebaixamento. 18º, sem marcar pontos ainda. Sem marcar pontos ainda. O atual campeão alagoano, do Humberto Louser, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E aí, lá em Chapecó, a Ponte Preta teve 2 problemas graves. Empatou 1-1 com a Chapecoense. Bom resultado, né? Empate fora de casa. Mas estava vencendo até os 51 do segundo tempo quando tomou o gol de empate. Aí é doído. Mais doído ainda é que o atacante Gé e o volante Matheus Jesus bateram boca entre eles e os dois foram expulsos pela arbitragem. 2 jogadores da Ponte expulsos por brigarem entre eles. É inacreditável, né? E olha, a Ponte Preta já joga amanhã, depois eu vou passar os jogos, já joga amanhã um duelo contra o Botafogo que está 100%. Em Campinas, mas perdeu 2 dos seus principais jogadores. Triste e doído. Pois bom, a Ponte, vamos lembrar que o Hélio dos Anjos pediu demissão, falam que ele foi demitido, não. Ele pediu demissão porque o salário dele está 3 meses atrasado, foi embora, e a Ponte não tem treinador. O auxiliar técnico permanente Felipe Moreira que está lá comandando. Então a Ponte fez 1-0 com o Pablo Diego, que é muito bom jogador, aos 33 do primeiro tempo, e aí tomou esse gol aos 51 do segundo tempo do Rodrigo Freitas, que salvou a pele do Argel também. A Chape, no meu entendimento, não briga pelo G4. A não sei que vierem reforços e mais reforços aí, mas eu entendo assim. A Ponte eu esperava mais, mas enfim, veremos. Vamos acompanhar, são só a terceira rodada. Classificação da Ponte, zona de rebaixamento, 17ª colocação, 1 pontinho apenas. 1 pontinho apenas. Classificação da Chape. A Chape até que está tranquila. Está na 8ª colocação, com 4 pontos, mas ele era, na rodada passada ela era a 6ª. Ou seja, caiu 2 rodadas, caiu 2 posições. Tem que tomar muito cuidado a Chape, que está nas mãos do Argel. Ainda no sábado, Tombense e Atlético Goianiense empataram por 1-1. Gustavo Coutinho fez seu segundo gol da competição. Aos 16 do primeiro tempo fez 1-0. No segundo tempo, apesar da pressão do Atlético Goianiense, Tombense foi para cima e o Egídio parecia camisa 10, rapaz. Sabe o Egídio? Piscininha, amor, Flamengo, já jogou nos times do Rio e tal, o Egídio. O cara já cobra criada. Lançaram para ele matou a bola, da intermediária saiu driblando, deu um tapa, fez um belo gol e empatou para o Tombense, que fez um pontinho importante. O Egídio marcou aos 24 do segundo tempo. Pois bem, Tombense e Atlético Goianiense estão na seguinte situação na tabela de classificação. Tombense é o 9º colocado com 4 pontos, era o 7º, caiu 2 posições. Atlético Goianiense é o 7º colocado com 5 pontos. Eu acho que o Atlético tem condições de brigar pelo acesso. Tombense, meio de tabela, assim. Pelo menos é uma expectativa, tá? Não tô cravando nada. Vamos aguardar muito começo de campeonato. Aí a gente já vai para os jogos de domingo, de ontem. O Novo Horizontino e o Sport, que estreou na competição, empataram 0-0. O Sport escalou o time reserva, tá? Porque ele vai jogar agora quarta-feira contra o Ceará
a final da Copa do Nordeste. Ele perdeu o primeiro jogo para o Ceará lá em Fortaleza por 2-1. E ele precisa vencer. Então ele poupou vários dos seus principais titulares. E mesmo poupando, o time reserva apostou muito no goleirão e saiu 0-0 com um ponto importante de Novo Horizontino. Só 2.122 pessoas no estádio. O Novo Horizontino foi melhor, martelou o tempo todo, mas não teve competência de furar o bloqueio defensivo do Sport e 0-0. Situação na tabela de cada um. O Sport estreou, tem um pontinho, 15º com um pontinho, estreou e mesmo que o time reserva está fora da zona do rebaixamento. É importante, importante. O Sport que já não vai jogar junto com o Ceará, que vão jogar a final no meio de semana, a rodada de meio de semana. Mas enfim, estreou, fez um ponto. Novo Horizontino com 4 é o 10º colocado, era o 9º, tá ali meio de tabela, em princípio, tudo sossegado. Aí a gente teve o duelo nordestino entre ABC e Ceará. O Ceará, que tinha mandado embora o técnico Gustavo Morínigo, contratou o Barroca. O Barroca estreou fora de casa, num clássico nordestino, e com 2-1. Os 2 gols do Ceará foram do Vitor Gabriel. Ele de cabeça fez 1-0 logo aos 6 do primeiro tempo, mas em cobrança de pênalti o Matheus Anjos empatou. O ABC, que veio da Série C, está brigando pelo título potiguar e começou muito mal. 3 derrotas, né, na série B. E aí depois o Vitor Gabriel no segundo tempo, ainda no primeiro tempo, com as 41 minutos, fez 2-1. No segundo tempo, apesar do ABC pressionar, o Ceará teve inteligência de administrar, segurar o jogo, sabendo que tem uma final na quarta-feira, e conseguiu 3 pontos importantíssimos. Aliás, o Ceará que estava na zona do rebaixamento, vocês lembram? Eram só 2 rodadas, mas estava na zona, eram só 2 rodadas, mas estava na zona do rebaixamento. O Ceará agora é o 13º colocado, sossegado, somando seus primeiros 3 pontos, enquanto o ABC é o lanterna. Pelos critérios de desempate é o 20º. Não somou ponto ainda. Situação confusa do ABC, hein? Eu acho que o ABC dá para brigar do meio para cima da tabela. Mas você sabe que começar mal, vai, depois vem toda a pressão para o treinador. Enfim. E aí, para finalizar a rodada, o Vila Nova, que jogou seu segundo jogo, o jogo com o Sport não tinha acontecido, né? Então ele jogou seu segundo jogo na competição, venceu o Juventude por 1-0. É o duelo do 100%. Vila Nova venceu as duas, 6 pontos, 2 jogos, 100%. Juventude perdeu as 3. Juventude do Pintado. Pintado tem que ficar esperto. Contratou o Nenê, segundo jogo do Nenê, segunda derrota do Nenê com o Juventude. Tinha perdido em Novo Horizonte e agora perdeu lá em Goiânia. Neto Pessoa de cabeça fez o único gol da partida. 6.843 pessoas acompanharam a partida. Para o Vila Nova, maravilha, né? Ele tem 6 pontos, é o 6º colocado. O Mirassol também tem 6. Os dois estão ali próximos ao batalhão dos 4 com 9 pontos. Estão de olho no acesso. Começa bem, sensacional. Juventude, 3 jogos, 3 derrotas, 19º pelos critérios. Mas o CRB, Juventude e ABC ainda não venceram e começam a competição com uma pressão terrível. Lembrando sempre que o artilheiro do campeonato agora isolado é o Gabriel do Mirassol, certo? Com 3 gols. E aí vamos falar da rodada, agora da próxima rodada. Essa quarta rodada vai ter 8 jogos apenas, porque os jogos do Ceará e o jogo do Ceará e o jogo do Sport, que jogam quarta-feira, a final da Copa do Nordeste, vai ficar para a semana que vem, certo? Então nós teremos 8 jogos. A rodada já começa hoje, nesse feriado de 1º de maio. Às 16 horas, teremos Londrina e Criciúma. O Londrina querendo se recuperar e o Criciúma defendendo 100%. Jogo interessante às 16 horas, hein? Amanhã, dia 2, 19 horas, CRB e Sampaio, Ponte Preta e Botafogo. Estarei comentando esse jogo, Ponte Preta e Botafogo, duelo paulista, Botafogo que defende o 100%, pelo Grupo Tati. O jogo será em Campinas às 19 horas. 21h30 de amanhã, Atlético Goianiense e Chapecoense. Na quarta-feira, 19 horas, Ituano e ABC, Mirassol e Novo Horizontino, outro duelo paulista. Juventude e Guarani,
E aí às 21h15 da quarta-feira, Avaí e Vila. Os dois jogos que não acontecerão, Ceará e Vitória, que seria um jogaço, né? Seria um jogaço. Mas esse vai para dia 10 de maio, semana que vem. Sport e Tombense, também 10 de maio, semana que vem. Porque essa rodada vai de segunda a quarta-feira. Quarta-feira, Sport e Ceará estarão jogando na Copa do Nordeste, a final. E aí já começa, a partir de sexta-feira até segunda, a próxima rodada, quando os dois estarão presentes. E aí no meio da semana que vem, os dois jogam essa partida. Perfeito? É isso aí. Forte abraço a todos e até quarta-feira ou quinta pela manhã, com todos os jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista ou do Campeonato Brasileiro da Série B. Quarta rodada da Série B. Um abraço, até lá!